Olá, crianças! E aí, tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui para mais um dia de história! Eva! Eu ouvi bem! Vai ter história! Onde? Onde? Onde que vai ser? Eu quero saber! Eu quero ouvir! Ei, Nininha! Nininha, você é demais, né? Você não aguenta ver falar de história que você logo aparece, né, Nininha? É claro, tia Jana! Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu estava com saudade de vocês. Então, quando eu ouvi a tia Jana falando que ia ter história, eu logo corri pra cá pra ouvir também, porque eu amo história. Ah, Nininha, olha, as crianças também gostam muito de história. Eu acho que as crianças também gostam muito de você. Então, Nininha, você é muito bem-vinda para estar aqui com a gente, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre uma passagem bíblica, Nininha, que é, assim, um direcionamento que o Senhor nos dá, sabia? É verdade, tia Jana, eu quero saber tudo. Deixa eu pegar a minha Bíblia, Nininha. Peraí só um pouquinho. Vai conversando com o pessoal aí. Ô, pessoal, eu estava com saudade de vocês. Vocês estavam com saudade de mim? Aqui, Nininha, já achei a minha Bíblia. Olha, Nininha, a minha Bíblia já está aqui, tá? E você, Nininha? Você vai acompanhar aqui comigo, tá? Que eu vou ler aqui para as crianças, tá bom? Você me ajuda, Nininha? Claro, tia Jana. Nininha, hoje a passagem que a gente vai ler aqui junto com as crianças está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Isso mesmo, Nininha. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha que legal, Nininha. Você conseguiu entender o que essa passagem falou? Ah, tia Jana, eu entendi que a gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo para ser filho de Deus, é isso mesmo? Sim, Nininha, é isso mesmo. E deixa eu te perguntar uma coisa, Nininha. Você sabe quem é o Espírito Santo? Ah, tia Jana, eu sei sim. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Muito bem, Nininha, você tá sabendo tudo. A primeira pessoa é o Deus Pai, na verdade, aquele que criou tudo, criou o mundo, me criou, criou você, criou as plantinhas, os animaizinhos, não é verdade? E depois que ele criou, né, as pessoas, que ele criou o mundo, o que foi que aconteceu, Nininha? Ah, tia Jana, aconteceu uma coisa horrível. É, Nininha, conta então para as crianças. Ah, crianças, vocês se lembram, né? Ah, o Papai do Céu falou com eles para eles não desobedecerem e não comer do fruto, mas eles foram desobedientes, eles comeram do fruto. Papai do Céu falou que eles podiam comer de todas as frutas, somente o fruto do jardim, do conhecimento do bem e do mal é que não podia. Tia Jana, você acredita que foi exatamente o fruto que eles comeram? É verdade, Nininha. E aí, a partir desse dia, dessa desobediência, né, Deus não pôde ter mais relacionamento, né, com o homem. Ali abriu um abismo entre Deus, o pecado, né, abriu um abismo entre Deus e nós. Mas ainda bem que o nosso Deus, né, Nininha, que ele é maravilhoso, ele teve um plano maravilhoso, um plano perfeito. Você lembra qual que foi, Nininha? Claro, tia Jana, eu me lembro sim. Ele mandou o seu filho Jesus. Verdade, Nininha, é isso mesmo. Ele mandou o filho dele, Jesus, que na verdade também é o nosso Papai do Céu. Ele é a segunda pessoa da Trindade, né? Porque existe Deus Pai e o Deus Filho, não é verdade, Nininha? E aí, Jesus veio para nos ensinar, né? Muitas coisas, né, Nininha? E aí, o que foi que aconteceu com Jesus? Ah, tia Jana, eu não gosto nem de lembrar, tia Jana. Verdade, né, Nininha? Aconteceu uma coisa horrível. Jesus, ele deu a vida dele por nós. E ele foi preso assim numa cruz. Colocaram pregos nas mãos dele e judiaram nele, bateram nele, né, Nininha? Colocou uma coroa de espinhos ali na cabeça dele. Nossa, Nininha, deve ter sido muito difícil, né? Pra ele. É verdade, tia Jana. E assim, por mais que tinham essas pessoas que fizeram mal com ele, Jesus ele tinha muitos amigos, né? E os amigos dele devem ter ficado bem tristes, né, Nininha?
Ah, tia Jana, eu imagino que foi uma tristeza só, tia Jana, porque como eles iam ficar longe do amigo deles agora? Pois é, Nininha. Nininha, você tem amigos? Sim, tia Jana, tenho muitos. Ah, eu também tenho. E assim, quando a gente fica longe dos nossos amigos, né, Nininha, quando eles vão embora para outro lugar, a gente sente tanta saudade, né? Sim, tia Jana, a gente sente muita saudade. E mesmo que os amigos de Jesus sabiam, né, de que ele veio a esse mundo para isso, eles devem ter ficado muito tristes. Sim, Nininha, Jesus já havia contado tudo para eles, qual era o plano, que ele passaria por aquilo, que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele ia viver novamente, ele ia ressuscitar e ia morar com o Pai. Só que bom do jeito que Jesus é, né, Nininha? Jesus, ele, ao terceiro dia, ele ressuscitou, né, Nininha? A gente já conhece essa história. E ele foi morar com Deus. Mas, ô Nininha, ele sabia que aqueles amigos dele ficariam com saudade dele, né? Então, sabe o que ele falou para os amigos dele? Vocês sabem, crianças? Ele falou para eles que ele estava indo, mas que eles não ficariam sozinhos, que Jesus não deixaria eles sós, que Jesus mandaria o Consolador. Sério, tia Jana? Sim, Nininha. E você sabe quem é o Consolador? Deixa eu pensar. Não sei não, tia Jana. Pois é, Nininha, olha só, o Consolador é o Espírito Santo. Ele mandaria, assim que ele fosse, né, morar com o Pai, ia vir o Espírito Santo, Nininha, para estar ali com a gente, né, para nos guiar, para nos ensinar, para nos direcionar. Que legal, né, Nininha? Sim, tia Jana, é muito legal. Mas, Nininha, você já parou para pensar como é o Espírito Santo? Você já viu o Espírito Santo alguma vez? Vocês já viram, crianças? Não, tia Jana, eu nunca vi. Ah, Nininha, pois é. Olha, como a palavra de Deus nos direciona a sermos guiados por ele, hoje então nós vamos aprender um pouquinho sobre o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Combinado? Combinado, tia Jana. Nininha, olha, a primeira dica que a gente vai, que eu vou te dar é o seguinte: o Espírito Santo, ele é igual ao vento. O vento, tia Jana, como assim? Agora eu não tô entendendo mais nada. Sim, Nininha. Nininha, você já viu o vento alguma vez? Não, tia Jana. Oi, tia Jana. Eu não vi o vento, mas agora mesmo eu senti ele soprando aqui em mim. Sim, Nininha. É justamente isso, Nininha. O vento a gente não pode ver, assim como o Espírito Santo. Mas a gente sabe que ele está lá, não é verdade? Sabe, Nininha, quando você está passando na rua e de repente vem um vento e faz... O que acontece, Nininha? Ah, tia Jana, o meu cabelo fica todo esvoaçante, tia Jana. Ele começa a voar, tia Jana. Exatamente, Nininha. O vento vem e bagunça o nosso cabelo. O vento também causa aquele arrepio, assim, você já percebeu, Nininha? Ele levanta as folhas, tira as folhas de lugar, você já percebeu? Sim, tia Jana. Então, Nininha, é exatamente como o vento que o Espírito Santo, ele age na nossa vida. A gente não consegue ver, mas a gente sabe que ele está aqui, que ele existe e que ele é muito real. Ai, Nininha, desculpa. Tudo bem, tia Jana. Então, Nininha, quando às vezes a gente sente a presença do Espírito Santo, é como se fosse esse vento que dá esse arrepio, assim, sabe? Dá a impressão até que a gente arrepia dos pés à cabeça, Nininha. Mas é muito legal saber, né, que ele está sempre perto de nós. Sim, tia Jana, é verdade. Nininha, mas você sabia que o Espírito Santo, ele também é igual à água? Igual à água, tia Jana? Sim, Nininha. Nininha, você sabe, me fala aí, tenta pensar, pra que a água serve, Nininha? Ah, tia Jana, ela serve pra matar a sede, pra molhar as plantinhas, pra lavar a roupa, tomar banho. Isso mesmo, Nininha. A água, Nininha, ela quer dizer que ela é vida. E um momento que Jesus estava ensinando, né, ali para os discípulos, Jesus falou que ele era a água ele era a água. Ele, na verdade, é uma fonte inesgotável. É aquela água que uma vez a gente bebe, a gente nunca mais vai ter sede, sabia,
Nininha? Então, ele é a própria vida, né? Sem Jesus, é como se a gente estivesse morto, é como se a gente não vivesse. E o Espírito Santo, ele é assim, ele tá aqui, né, para nos manter vivos na presença de Deus. Vivos no sentido de estar ali junto de Jesus, né? Porque só junto de Jesus é que nós temos vida em abundância. Nininha, assim como a água, ela mata a nossa sede, assim como a água, ela lava a nossa roupa, a gente toma banho, quando a gente está com o Espírito Santo, quando a gente está sendo guiado pelo Espírito Santo, essa água é como se ela caísse assim no nosso coração. Sabe, Nininha, tem uma coisa que a gente faz que te lembra assim sujeira, que deixa sujeira no coração? Você se lembra, Nininha? Sim, tia Jana, o pecado. Sim, Nininha, o pecado, ele deixa sujeira no nosso coração. Mas quando a gente está com o Espírito Santo, Nininha, é como se fosse uma água que lavasse assim, Nininha, ó, o nosso coração e deixasse ele bem limpinho, sabia, Nininha? Nossa, tia Jana, que legal! O que mais? Me conte mais. Então, Nininha, o Espírito Santo, ele também é como fogo. Que legal, tia Jana! Olha, Nininha, o Espírito Santo, ele é como fogo. E você sabe por que ele é como fogo? Olha, Nininha, o fogo te lembra o quê? Me lembra do calor, me deixa quentinho. Sim, Nininha, o fogo, ele aquece, né? E o Espírito Santo, Nininha, ele também nos aquece. Sabe quando você passa momentos assim, que você ouve a palavra de Deus, que você ora e que você sente assim como se o seu coração estivesse bem quentinho? Sim, tia Jana! É exatamente isso, Nininha, é quando a gente sente o Espírito Santo, sabia? E olha, Nininha, você sabia que o fogo também, além de nos deixar quentinho, ele também serve para nos purificar? Verdade, tia Jana, eu não sabia. Sim, Nininha. Olha, para uma pedra ela ser preciosa, sabe? Ela muitas vezes precisa passar por fogo, porque ela existem ali muitas impurezas. E o fogo, ela purifica, ela tira todas as coisas ruins e faz daquela pedra uma pedra preciosa, sabia? E é exatamente assim que o Espírito Santo faz conosco. Ele, quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, ele vai nos direcionando, ele vai nos limpando, ele vai nos purificando. Você sabe por quê? Porque ele vai nos mostrando, Nininha, tudo que tá certo, as coisas que estão erradas. E ali, quando a gente se deixa ser guiados pelo Espírito Santo, a gente transforma assim em uma pedra preciosa, em algo muito precioso. Todos nós somos muito preciosos, sabe, Nininha? Mas a gente precisa, Nininha, buscar assim através do Espírito Santo, sabe? Para que a gente possa ser uma pedra vistosa, uma pedra preciosa. Sabia, Nininha? Nossa, tia Jana, que legal! Nininha, mas também, Nininha, nós somos como azeite, Nininha. Nossa, tia Jana, isso é um vidro de azeite? Deixa eu ver. Sim, Nininha, isso aqui é um jarro de azeite. Sabe, Nininha, o azeite, ele serve para manter o fogo aceso. Você sabia que antigamente não existia luz, né? Igual nós temos hoje. Mas antigamente, Nininha, para que tivesse luz no ambiente, para que fosse clareasse o ambiente, eram usadas lamparinas, Nininha. Só que olha só, Nininha, se colocasse apenas o fogo ali no pavio, logo o pavio se apagaria e as pessoas ficavam no escuro de novo. Então, Nininha, era usado azeite. Sim, e aquele óleo, ele mantinha o fogo aceso, sabia? Que legal, tia Jana! Sim, Nininha. E quando, Nininha, a gente deixa o Espírito Santo, Nininha, nos conduzir, fazer morada em nós, a gente começa, Nininha, a ser cheios, Peraí, Nininha, segura aqui pra mim, Nininha. Segura aqui pra mim, por favor. A gente começa, Nininha. Olha, Nininha, eu vou jogar azeite em você, Nininha. Olha. Ai, tia Jana, que legal! Olha, Nininha. E aí, Nininha, a gente passa a despejar assim, Nininha, ó, o azeite assim. Quando o azeite do Espírito Santo cai na nossa cabeça, Nininha, a gente fica cheio, assim como esse pote aqui, Nininha, ó, e a gente passa a transbordar, Nininha, sobre a vida das pessoas, Nininha. A gente começa a ser bênção na vida das pessoas também. A gente começa a dar bons conselhos, a gente começa a falar da palavra de Deus para essas pessoas. Então, por isso que a gente precisa nos encher ali do azeite, ali do Espírito Santo. Mas, tia Jana, como é que a gente faz para se encher do Espírito Santo? Encher de azeite? Porque eu quero ser bem cheia.
Ah, Nininha, é fácil. Para a gente ser cheios do Espírito Santo, basta a gente ler a palavra, a gente jejuar, a gente ir na igreja, a gente buscar as coisas do Senhor. Só assim que a gente é cheio do Espírito Santo, sabia? Ah, tia Jana, que legal! Mas olha, Nininha, tem outra coisa também que representa o Espírito Santo. Olha, Nininha, que lindo, Nininha! Uau, tia Jana! Uau, tia Jana, que lindo! Olha, Nininha, isso aqui é uma pomba, Nininha. Que lindo, tia Jana! Olha! Nininha, quando você olha assim para uma pomba igual a essa, assim, ó, branquinha, o que essa pomba te lembra, Nininha? Ah, tia Jana, a gente sente uma paz, né? Sim, Nininha, a pomba, ela significa pureza, ela significa paz. E é assim, Nininha, que o Espírito Santo, ele age na nossa vida. Ele nos traz paz, ele nos traz pureza. Então, Nininha, isso aqui é mais uma forma, uma representação do Espírito Santo. Você sabia, Nininha, que quando Jesus ele estava para ser batizado lá no Rio Jordão, assim que ele foi batizado, veio uma grande voz lá do céu que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Era a voz do próprio Deus, Nininha. E aí veio voando uma pomba e pousou nos ombros de Jesus. E essa pomba, ela significava o Espírito Santo. É como se fosse uma representação ali, né, de que Jesus estava ali. Jesus, ele era sem pecado, né? Mas foi uma representação de que o batismo, ele nos purifica, Nininha. Ele nos traz essa paz aqui, ó, igual a pomba. Porque a partir desse momento que a gente aceita Jesus, que a gente recebe Jesus, Nininha, a gente passa a ser morada do Espírito Santo, sabia disso, Nininha? E a gente passa a ser chamados filhos de Deus. Nossa, tia Jana, sério? É verdade, tia Jana. Ô, tia Jana, eu já me batizei. Você já se batizou? Já, Nininha, eu me batizei, Nininha. Eu me batizei, Nininha, e foi muito lindo. Assim, eu entrei na água e ali eu aceitei a Jesus, eu recebi Jesus como meu Salvador e Senhor, né? Então, a Bíblia fala que quando a gente tem uma determinada idade, onde a gente já conhece a palavra e onde a gente já tem capacidade de crer, né? A gente vai e aceita Jesus e é batizado para que a gente possa ser verdadeiros filhos de Deus, Nininha. E aí, Nininha, quando isso acontece, sabe? É como se a gente recebesse um selo, Nininha. É como se a gente fosse selado ali com o Espírito Santo, sabia? Nossa, tia Jana, que legal, tia Jana. Então quer dizer que eu tenho esse selo? Sim, Nininha. Todos que recebem Jesus, todos que são filhos de Deus, são selados assim, ó. Nininha, você sabe o que significa quando a gente posta uma carta e a gente coloca um selo nessa carta? Vocês sabem, crianças? Olha, Nininha, quando a gente manda... Você já mandou carta para alguém? Já, tia Jana, mas hoje eu quase não mando, tia Jana. Eu mando mais mensagem no celular. Verdade, Nininha, hoje, né, tem outros meios da gente se comunicar, mas antigamente só tinha carta, Nininha. Então, quando a gente fazia aquela carta e colocava um selo, significava que aquele envio ali, ele foi pago, que aquela carta ali foi paga, né? Então, aquela carta, ela chegava ao destino que a gente mandava, né? Porque sem pagar nada, não tinha como aquela carta chegar ao destino que a gente queria. E foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Ele pagou com o sangue dele naquela cruz. Ele pagou por cada um de nós, Nininha. E para a gente receber, né, esse perdão, para a gente receber esse pagamento que Jesus fez, é quando a gente levanta a mão e recebe Jesus e fala para Jesus que ele é o único Senhor e Salvador. É quando a gente reconhece que ele é o único Senhor e Salvador da nossa vida, o único que pagou um preço por cada um de nós. Então nós somos chamados filhos de Deus, sabia, Nininha? Que legal, tia Jana! Nininha, sabe? Antes de Jesus pagar esse preço, a gente estava desse jeito aqui, ó, igual essa casinha. Nininha, o que você achou dessa casinha, Nininha? Ai, tia Jana, que casinha feia, tia Jana, toda suja, mal cuidada. Sim, Nininha. Nininha, eu acho que se a gente chegar aqui perto dela, ó,
Dá a impressão até que ela tá fedendo, né? Uma casinha fedorenta, suja, quebrada, olha, toda mal cuidada, né? Ai, Nininha, você gosta de uma casinha assim? Se fosse pra você morar numa casinha assim, você moraria? Ai, tia Jana, eu não, credo. Ah, Nininha, com certeza, né? Quem aí não gosta de uma casinha assim, ó, bem limpinha? Ah, tia Jana, agora sim, agora essa casinha tá muito legal. Sim, Nininha, olha que casinha bem cuidada, Nininha. Ela tá limpinha, parece que chega, tá brilhando, Nininha. É igual quando a gente limpa a casa que fica bem limpinha, parece que fica até com cheiro de flores. Olha, Nininha, é exatamente assim que essa casinha está. Mas, tia Jana, por que você está me contando toda essa história de casinha? Ah, Nininha, eu estou te contando por causa de uma outra passagem na Bíblia que eu estava me lembrando aqui e que eu queria falar para você. Olha só, Nininha, lá na Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, olha aqui, Nininha, leia aqui comigo na minha Bíblia. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 16, vai nos dizer assim, ó: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Como assim, tia Jana? Nininha, aqui nessa palavra está falando que nós somos o santuário de Deus, Nininha. Nininha, você sabe o que é santuário? Ai, tia Jana, parece que é um lugar santo, né? Sim, Nininha, em algumas traduções também da Bíblia, vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Você sabe o que é um templo, o que é um santuário? O significado de templo e de santuário é de lugar sagrado, Nininha. Você sabia que nós somos um lugar sagrado, uma morada do Espírito Santo? Que legal, tia Jana! Você viu na palavra que ele habita em nós. Então, na verdade, Nininha, nós somos, ó, nós somos templo do Espírito Santo, Nininha. Nininha, nós somos como uma casinha assim, Nininha, ó, onde o Espírito Santo, ele habita em nós. Agora, Nininha, deixa eu te perguntar uma coisa. Entre aquelas casinhas lá que eu te mostrei, você acha que o Espírito Santo, ele vai habitar em uma casinha suja, fedorenta? Ai, credo. Ai, tia Jana, eu acho que não, porque nem eu gosto de casa assim. Sim, Nininha, o Espírito Santo, ele para habitar em nós, ele que deseja uma casa bem limpinha, né, Nininha? E pra gente limpar essa casa, Nininha, é só através do direcionamento que ele nos dá. Sabe, Nininha, o Espírito Santo, ele é, ele é como se fosse assim, tudo aquilo que a gente falou, a água, né, que limpa. Tudo que a gente vai, quando o pecado, né, ele fica ali tentando achar um lugarzinho para sujar o nosso coração. Sabe o que o Espírito Santo faz? Ele vem e nos fala assim: não, não, não faz isso não. Isso aí vai sujar o seu coração. Então, Nininha, é por isso que a gente tem que estar ali, ó, lendo a palavra do Senhor, tem que estar com a casa bem limpinha, não pode deixar o pecado cair, sabe? Para não sujar a nossa casinha, para que o Espírito Santo, ele possa habitar e ficar dentro de nós para nos direcionar, Nininha. Porque quando o Espírito Santo, quando a gente não dá lugar para ele por causa de tanta sujeira, sabe aquela casa que a gente vai acumulando tantas coisas, sabe? E que às vezes não dá nem espaço para uma pessoa entrar? Sei, tia Jana, sei sim. Então, Nininha, a gente também tem que cuidar do nosso coração. Não podemos encher, assim, de coisas como mágoa, rancor, assim, a falta de perdão, sabe, Nininha? Essas coisas, elas vão tomando espaço no nosso coração para que o Espírito Santo não tenha lugar para ficar. Então, Nininha, nós precisamos desocupar o nosso coração dessas coisas ruins. Nós precisamos, todas as vezes que a gente contar uma mentira, todas as vezes que a gente fizer uma desobediência, sabe, Nininha, aquelas coisas que a gente não queria fazer, mas que a gente às vezes acaba fazendo? Sei sim, tia Jana, mas e aí, tia Jana, o que acontece? Ah, Nininha, o Espírito Santo, ele nos mostra. E aí, Nininha, quando a gente se arrepende de verdade, Nininha, e pede perdão a Deus, pede perdão para as pessoas que a gente cometeu erro com eles, é como se nossa casinha
tirasse aquela sujeira, sabe? Igual a casa da gente que às vezes cai uma sujeirinha e a gente vai lá e joga água e sabão e limpa e passa vassoura, sabe? O Espírito Santo é ele que nos ajuda a fazer essa limpeza no nosso coração, sabia? E aí, Nininha? Você está animada, Nininha? Pra quê, tia Jana? Uai, Nininha, pra falar com o Espírito Santo assim, olha, fica bem-vindo, Espírito. Você é bem-vindo, Espírito Santo. Limpa toda a sujeira, me ajuda, me guia, porque eu quero andar no caminho do Senhor. Ai, claro, tia Jana. E você aí, criança? Algumas vezes você também sentiu que estava com aquele coração assim, igual aquela casinha que tia Jana mostrou aqui? Um coração sujo, cheio de coisas assim ruins. Às vezes a gente se sente assim, não é verdade? Mas deixa eu te falar, tia Jana veio aqui hoje para dizer que hoje você tem a oportunidade de pedir o Senhor para limpar o seu coração, para que o Espírito Santo possa fazer morada. Vamos fazer uma oração comigo? Fecha os seus olhinhos aí. Papai do céu, repitam comigo, crianças, de olhinho fechado, tá bom? Papai do céu, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Escreva o meu nome no livro da vida e apaga, Senhor, todos os meus pecados, tudo aquilo, Senhor, que causa aquela sujeirinha no meu coração, Senhor, que o Senhor possa limpar, que o Senhor venha me perdoar, Pai. Eu te peço perdão, Pai, por toda sujeirinha que tiver aqui no meu coração. Limpa a minha casa, Senhor, porque eu quero ser morada do Teu Espírito Santo e eu quero que a minha casinha esteja limpinha. Assim eu oro, te rendendo graças em nome de Jesus. Amém. Amém, Nininha? Então, Nininha, agora, Nininha, cada criança que estava ali, que também ouviu essa historinha e que talvez estava ali com a casinha um pouco suja, né? Com aquela sujeirinha assim, sabe? Agora, com essa oração, e se elas estiverem dispostas realmente a se arrependerem, né? E não fazer mais, né? Essas coisas, o Espírito Santo estará fazendo morada no coração delas. Então, crianças, olha só, muitas vezes a gente pode até fazer coisas que talvez a gente não queria, né? Nós adultos também fazemos assim. Mas saiba que nós temos o Espírito Santo morando aqui no nosso coração, que é a casinha dele, que é o templo dele. E basta a gente ouvir a voz do Espírito Santo, sabe? Se a gente prestar muita atenção, a gente vai sentir a presença dele, a gente vai ouvi-lo. E para a gente ouvi-lo, a gente tem que estar lendo a palavra de Deus, tem que estar lendo a Bíblia, tem que estar, né, ali em sintonia com o Senhor, com as coisas do céu, para que a gente possa ouvir e sentir a presença do Espírito Santo, porque ele está aqui dentro de nós. Um beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau!